Então, turma, lá na página 57 tem um texto, um pequeno texto num quadrinho verde, está escrito assim: aqui tem mais. Vocês vão responder o número 1 que está aí, só uma perguntinha. Sobre esse texto, vocês vão ler o texto para poder responder. Esse texto vai falar sobre economia global. Mostra vigor, né, crescimento, mas precisa ser inclusiva, ou seja, incluir os países pobres também na economia global, tá? Porque os países ricos só querem crescer, melhorar e ficar cada vez mais ricos. E os países pobres não conseguem se tornar ricos, né? Não tem chance por causa da competição que tem no comércio. Então, o texto vai falar que é preciso ter o quê? Mais solidariedade dos países ricos com os países pobres, tá? Ajudar os países pobres e não explorar os países mais pobres, tá? Depois vai dar início aí falando sobre, após a Guerra Fria, né, que quem ganhou a Guerra Fria foi os Estados Unidos e o mundo se tornou capitalista, apenas alguns países são socialistas. Com isso surgiram vários polos de poder, várias economias, vários países que se destacaram na economia mundial, principalmente na questão tecnológica e desenvolvimento, pesquisa tecnológica e também na indústria, que está totalmente atrelada, tá? E com isso a globalização foi avançando e os outros países, principalmente os países pobres, para poder fazer parte dessa globalização, teve que aceitar a entrada de multinacionais, de transnacionais nos seus países, para poder ter contato com essas tecnologias. Então eles passaram a comprar a tecnologia dos países ricos, tá? Só que teve alguns países que começaram a se destacar também, que é aqueles países emergentes, como eu falei com vocês. E aí, então, na página 57, vai falar de um desses países, que é chamado Milagre Asiático, né? Nós temos 2 países do Sudeste Asiático aí, que são grandes potências econômicas no cenário mundial, como é o caso do Japão, que é o único país desenvolvido do continente asiático, e a China, que é um país emergente. Lembra que eu falei que era o emergente, que é o país em desenvolvimento industrial? Pois bem, a China, em um curto espaço de tempo, ela transformou o cenário mundial, ela invadiu todos os setores comerciais e industriais, né? A partir do momento que ela se industrializou, ela foi uma febre, né? Então, ela está em todos os setores, ela está no setor alimentício, ela está no setor de consumo de pessoal, como roupa, sapato, acessórios, também os eletrônicos, né? Então, ela saiu espalhando fábrica delas pelo mundo inteiro, nas fábricas chinesas. E investimento dessas fábricas chinesas foram feitos em vários países da América Latina, no continente africano também, tá? E até mesmo no continente asiático, tá? Inclusive, com isso, houve a ascensão também tecnológica e econômica de alguns países asiáticos que nós vamos estudar mais para frente. Além, no caso da China e do Japão, como o caso, né, da Coreia do Sul, de Hong Kong, Singapura, tá bom? Então, nesse milagre asiático, nós vamos marcar que tá na 1, 2, 3, na terceira linha do primeiro parágrafo, vocês vão marcar liderada inicialmente pelo Japão e depois pela China. Até o ponto. Depois vocês vão marcar as 4 primeiras linhas do segundo parágrafo, até a vírgula europeus. Tá assim, europeus, vírgula, vocês param aí, tá? Que vai falar desse crescimento da China. Ela conseguiu crescer em 30 anos, em curto espaço de tempo,
e chegar à segunda maior economia do mundo. Segunda maior economia do mundo. Só que internamente a sua população não tem a mesma qualidade de vida compatível com o valor que o país produz. Tá? Não adianta o país estar produzindo, tá lá nas alturas com o valor do PIB, que é o Produto Interno Bruto, e ao mesmo tempo está com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida, lá embaixo. É o caso da China. Além de ela produzir tanto, pensar tanto na indústria, que ela poluiu muito o seu país. Seu país é altamente poluído, tá? Então aí tem até uma fotografia na página 57 dos prédios em Xangai, na China, que é a segunda maior cidade depois da capital Pequim, tá? Depois, gente, na página 58, aí vocês vão marcar o que fez, né, a China se tornar essa segunda maior economia do mundo, né? Foram os acordos que ela fez, né, parceiros quer dizer assim, nós somos parceiros um do outro, nós trocamos, eu te empresto a minha borracha, você me empresta o lápis, eu te empresto a minha caneta, você me empresta a lapiseira, e assim a gente pode negociar, isso é parceria, tá? Então, a China fez parceria com vários países da América Latina e do continente africano. Isso fez com que ela crescesse absurdamente. E junto com ela levou aí esses países que ela fez parceria. Principalmente o Brasil, que é um dos principais parceiros da China hoje, mundialmente. A China cresceu também por causa da quantidade de mão de obra, porque é a segunda maior o país com maior população do mundo, com 1,5 bilhão de habitantes. Depois dela vem a Índia, tá? Então, a China tem uma oferta de mão de obra muito grande. Então, ela pode pagar barato, ela paga muito barato pelos seus funcionários. E aí, o produto dela sai muito mais barato. Então, hoje em dia, tudo que a gente vai comprar, seja plástico, seja eletrônico, seja roupa, né? A maioria das coisas, computadores, a maioria das coisas que nós vamos comprar made China, né? Feito na China, tá? E algumas coisas, tem muito crítica, né? Falando que a China produz produtos ruins, né? Assim como a fama dos produtos paraguaios, mas isso depende, né? Como ela quer um produto mais barato, então realmente a qualidade vai cair. Para ela poder conseguir vender nos países, ela precisa ter um produto mais barato, para ela poder vender nos países mais pobres e conseguir entrar nesses países, para que esses países, quando cobrarem o imposto da taxa de importação, ela não perca mercado, né? Ou seja, ela possa competir com a mercadoria da nacional, tá? Do país que ela tá indo. Por exemplo, esse lápis aqui, vamos supor que ele seja da China, né? Aí o produtor lá chinês, ele quer vender esse tipo de lápis para o Brasil, mas aqui no Brasil já tem desse lápis. Como que ele vai fazer para conseguir entrar com esse produto no Brasil, tá? E competir com o lápis brasileiro com um preço mais barato? Ele vai tirar os custos de produção, ou seja, ele vai pagar praticamente uma miséria para o trabalhador, ele vai conseguir o material mais fuleiro para produzir esse lápis e conseguir competir, porque quando um produto internacional entra num outro país, o outro país cobra uma taxa de importação para que o produto nacional não perca mercado, não deixe de ser vendido, porque se ele deixar de ser vendido, o que vai acontecer? O empresário brasileiro ou o empresário argentino, tanto faz, a gente está aqui dando exemplo do Brasil, vai falir. Por quê? Ele está perdendo para
outro produto. E pior, é um produto importado. Então, por isso que cobra-se taxa de importação nos produtos, o que? Internacionais. Então, para que a China não perca nos produtos dela e consiga vender dentro dos países, ela põe um preço bem mais barato. Então, ela diminui no valor de custo desse produto lá na produção. Como ela tem mão de obra abundante, isso para ela não é o problema, tá bom? Então, depois vai falar, na página 58, vocês marcam o primeiro parágrafo lá, e depois a industrialização tardia. As industrializações tardias são os países, aqueles países que eu falei com vocês, que foram tardiamente industrializados, só foram industrializados no final da segunda revolução. Enquanto isso, os países hoje desenvolvidos e ricos tinham já introduzido a indústria nos seus países, né? Já tinha passado pela Revolução Industrial. Então, quando eles já estavam lá no auge da produção industrial, aí sim chegou a indústria para os países mais pobres, que nós chamamos de subdesenvolvidos, tá? Então, eu vou pedir para vocês marcarem, então, da página 58, abaixo do título, Industrializações Tardia, o primeiro parágrafo. Aí, no caso, vocês vão marcar ele todo, tá? Os países que antes, igual eu falei com vocês, subdesenvolvido, ainda não tinha sido inserido na globalização, passaram a aceitar a industrialização estrangeira, ou seja, a vinda de multinacionais, de transnacionais para os seus países, para que eles pudessem ter contato com outras tecnologias mais avançadas e passaram a comprar a tecnologia desses países. Então, eles ainda continuam exportando produtos da agroexportador, né? Produto da agropecuária e extrativismo, mas passaram a ter um pequeno destaque aí, passaram a ter um pouco de indústria no seu país. Depois eu vou pedir para vocês marcarem lá no penúltimo parágrafo, debaixo do gráfico, é o segundo parágrafo. São as 3 primeiras linhas. Vocês vão marcar até etc. É aí que vai falar do Brasil, tá? Nesse gráfico aí vai mostrar a China, né, sendo o destaque internacional aí, e também a questão do continente africano, que tem dificuldade de entrar fazer parte da globalização. Como os países africanos foram os últimos a se tornarem independentes, eles estão sendo os últimos também a serem industrializados. E por conta disso, eles sofreram muito com a exploração do seu continente, lá no período das colonizações. Então, agora que eles estão começando. Só que lá tem muitos problemas de guerras civis, de fome, doenças contagiosas, de seca. Então, isso também prejudica muito o desenvolvimento industrial nos países africanos, tá? Então, isso vai mostrar aí também a parceria da China com esses países, tá bom? E a comparação, né, com os países africanos e também com o Brasil. O Brasil, gente, começa a sua industrialização lá em 1930 e com Getúlio Vargas, quando começa a construir os parques industriais brasileiros, indústrias brasileiras, né? E depois, a partir daí, nós passamos a ter indústrias brasileiras, mas focando também deixando entrar muitos transnacionais no país. Então, vocês marcam isso aí. Esse foco dessas indústrias, parques industriais brasileiros, obviamente, ficou mais concentrado na região Sudeste, né? Principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, né? E também as mineradoras em Minas Gerais, que passaram a dominar aí o mercado brasileiro em termos industriais, tá, gente? Mas hoje em dia as indústrias estão saindo da região Sudeste e indo para outras regiões. Para quê? Para em busca de mão de obra, de infraestrutura, de transporte,
principalmente as áreas costeiras, onde você tem os portos, né, que fica mais fácil você exportar para outros países, né, em navios. Então, as indústrias brasileiras, elas têm saído ou seja, desconcentrando da região sudeste. Nós chamamos de desconcentração industrial, saindo da região sudeste e indo para outras regiões, ok?